Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Neste vídeo nós vamos falar sobre a derrota do Internacional para o Botafogo neste final de semana e ainda os riscos que o Internacional corre ainda no Campeonato Brasileiro, porque a rodada ainda não acabou e o Inter pode ficar muito próximo da zona de rebaixamento. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora neste vídeo do nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, eu já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e nos ajude a fazer o Central Grenal cada vez maior. Estamos muito próximo de chegar aos 3.000 inscritos e o teu apoio com toda certeza é fundamental. Gente, para quem não acompanhou o jogo, o primeiro tempo foi espetacular. Aquele futebol que a gente gosta de assistir. Um jogo rápido, jogo de contra-ataque, o Inter atacava, Botafogo contra-atacava, um jogo de lá e cá, um jogo muito frenético, o Inter criou bastante e no momento que o Inter criava, permitia que o Botafogo contra-atacasse. E esses contra-ataques do Botafogo sempre eram feitos pelo lado direito de defesa do Inter, ou seja, em cima do Bustos, pelo lado esquerdo de ataque do Botafogo. O grande X da questão é que o Botafogo não tinha aquele homem de área, não tinha aquele cara, não tinha um Tiquinho Soares. Era o que faltava no Botafogo. O Botafogo sentiu muita falta do Tiquinho Soares neste primeiro tempo. Logo aos 17 minutos, um desses ataques do Internacional, aí foi assim, o lance mais bizarro, talvez, acho que não tem como não ser, pode acontecer, mas enfim, o lance mais bizarro da rodada vai ser esse, acredito, do goleiro do Botafogo. Porque o Maurício, pela esquerda, acabou chutando em cima do goleiro, correto? E o que acontece? O goleiro, eu não sei, eu acredito que o grande problema desse lance seja porque o gramado foi encharcado momentos antes do jogo. Ele não foi, sabe, não foi molhado, foi encharcado, porque tava tudo ligado e metendo água. Então talvez a bola tenha escorregado das luvas e passado pela roupa dele, ele não viu. E o que acontece? Ele saiu catando coquinho, cadê a bola, cadê a bola? Quando ele se virou de frente pro gol, pensando que a bola poderia ter entrado pro gol, a bola estava nas costas dele, porque ela tinha passado entre as pernas dele. Quando ele se virou de frente pro campo novamente, já estava chegando o Maurício de novo, que aí no rebote não teve como o goleiro defender, né? E aí abriu o placar pro Inter. Mas foi um gol assim, ó, bizarro, um gol totalmente fora da casinha, e o Inter estava vencendo o jogo por 1-0. O que acontece? A partir do gol, o Inter deu uma recuada, o Inter, vamos dar uma voltinha para trás, e aí quem passou a jogar no contra-ataque foi o Internacional. Só que o Botafogo, ele tinha posse de bola, ele ia para cima, ele tentava, só que ele não tinha aquele cara da área, ele não tinha aquela efetividade. O Botafogo até criou algumas oportunidades. O Botafogo no primeiro tempo teve 8 finalizações e 6 ele acertou no gol. O Rocher teve que trabalhar no primeiro tempo, mas mesmo assim não foram aquelas oportunidades fortes, sabe? Porque pra contar aqui 6 no gol, ele chuta gol, mas pode ser um chute fraco, pode ser um chute, sabe? Então, teve chutes a gol, mas não foi aquela grande chance. O Internacional teve 4 finalizações, acertou 2 no alvo e teve 54% do Botafogo de bola no primeiro tempo contra 46% do Inter. Passes, esse sim teve bastante. O Botafogo trocou 278 passes e o Inter trocou 248 passes no primeiro tempo. Só que aí veio o segundo tempo. E aí o Botafogo resolveu mostrar o porquê é líder do campeonato. O porquê está nessa atuada de tantos pontos na frente. No intervalo, o técnico Bruno Lage mexeu, tirou o Lucas Fernandes para a entrada do Janderson, guardem este nome, e tirou o Gustavo para a entrada do Luiz Henrique. O Botafogo começou eletrizante o segundo tempo e o Inter totalmente acuado. O Botafogo nos primeiros 10 minutos teve total posse de bola. Para vocês terem uma ideia, com 10 minutos de jogo, o Botafogo tinha 83% de posse de bola contra 17% apenas do Internacional. E isso aumentou, o Botafogo chegou a 88% de posse de bola contra 12% do Inter. O Botafogo amassava o Inter no segundo tempo. Não foi nada muito fora da casinha. Agora vocês notem os nomes que entraram no intervalo. Cuidem. Vitor Sá chutou, a bola passou entre as pernas do goleiro Sérgio Rocher e acabou sendo o empate do Botafogo. Após esse gol, o Kudê mexeu no time. Tirou o Maurício, e aí foi o grande pecado da noite, porque o Maurício vinha jogando super bem, para a entrada do Nico Hernandes. Menos de 2 minutos depois, o Janderson, que entrou no intervalo, marcou o segundo gol do Botafogo justamente pelo lado esquerdo.
A gente acreditava que era o Janderson, só que não foi o Janderson. Foi o Nico que marcou contra o próprio gol. Então o Nico que entrou marcou contra o próprio gol. Depois o Kudê mexeu novamente. Aos 17 tirou o Arangues para a entrada do Bruno Henrique e tirou o Wanderson para a entrada do PH. No contra-ataque do Botafogo, Eduardo serviu o Luiz Henrique mais uma vez, que marcou o terceiro gol do Botafogo, sacramentando aí os 3-1. O Kudê ainda fez mais uma mexida, tirou o Valência para a entrada do Luiz Adriano e tirou o Alan Patrick para a entrada do Matheus Dias. O PH ainda teve uma boa chance, mas acabou parando no goleiro, né? E teve ainda um gol anulado no finalzinho do segundo tempo. Fato é, meus amigos, o Inter perdeu mais uma no campeonato. O Inter está mais um jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. E o grande problema é agora que começa a funilar o calendário do Colorado. A última vitória do Inter foi contra o América, fora de casa, um 2-1 que o Inter venceu o América lá em Minas Gerais no dia 25/6. Pensem vocês, já vai para quase 2 meses. Então o Inter agora volta a campo contra o Fortaleza no sábado que vem, mas vai ser um jogo que vai anteceder o jogo contra o Bolívar, vai anteceder a viagem do Colorado contra o Bolívar. Então no sábado que vem o Inter enfrenta o Fortaleza em casa, depois viaja para enfrentar o Bolívar na terça, e muito provavelmente o Inter nem volte para casa, porque no sábado já enfrenta o Flamengo. Então pensem, o Inter enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, viaja para enfrentar o Bolívar, provavelmente na quarta-feira deve desembarcar no Rio de Janeiro, porque vir para Porto Alegre e depois voltar para o Rio de Janeiro, eu acho que o Inter não vai fazer esse caminho, então muito provavelmente o Inter saia de La Paz e vai direto para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no sábado, e depois o Inter tem o jogo da volta na terça-feira contra o Bolívar dentro de seus domínios, e ainda tem o Goiás. Então, os próximos jogos do Inter são então aí o Fortaleza, o Bolívar, o Flamengo, o Bolívar, e aí vem o Goiás para encerrar. Os próximos jogos do Inter são bem complicados, o calendário vai ser bem apertado, e o grande problema é que o Inter agora está a 6 pontos do primeiro colocado fora e do primeiro colocado dentro da zona de rebaixamento. A rodada ainda não terminou, Santos e Bahia ainda jogam, o Santos enfrenta o Fortaleza fora de casa e o Bahia vai enfrentar o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O Santos, se eu não me engano, vai ter já a estreia do seu novo técnico Diego Aguirre. Complicada a situação do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter que começar a pensar mais no Brasileiro. O grande problema agora é desfocar também na Copa Libertadores da América. Vai ter que fazer um meio termo, vai ter que achar aí uma solução para os dois lados. Beleza, meus amigos? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Colorado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!